O vídeo publicado pelo pastor bolsonarista Cláudio Duarte gerou forte repercussão nas redes sociais após declarações envolvendo beneficiários de programas sociais e eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O conteúdo começou a circular em perfis políticos e rapidamente virou alvo de críticas e debates acalorados na internet. Durante a gravação, o pastor utiliza uma metáfora para falar sobre dependência social e comportamento eleitoral. Segundo ele, se os porcos votassem, o homem responsável por levar a lata de lavagem sempre seria eleito, mesmo que tivesse prejudicado os próprios animais anteriormente. A comparação foi interpretada por muitas pessoas como uma referência direta ao Bolsa Família e aos eleitores de Lula. A fala rapidamente provocou indignação nas redes sociais. Internautas acusaram o religioso de desrespeitar milhões de brasileiros que dependem de programas sociais para sobreviver. Críticos afirmaram que a comparação foi ofensiva e elitista, principalmente por associar pessoas em situação de vulnerabilidade à imagem de porcos sendo alimentados. No vídeo, que vamos soltar a seguir, Cláudio Duarte também afirma que a grande massa não escolhe com a cabeça, escolhe com o estômago. Segundo ele, líderes políticos conquistam apoio popular, oferecendo soluções imediatas para necessidades básicas da população. O pastor ainda argumenta que esse tipo de estratégia política acaba criando dependência e enfraquecendo a liberdade individual das pessoas. As declarações aconteceram em meio a um cenário político já bastante polarizado no Brasil. Nas redes, apoiadores do governo Lula reagiram duramente às falas do pastor, classificando o discurso como preconceituoso e ofensivo contra pessoas pobres. Muitos usuários compartilharam trechos do vídeo acompanhados de críticas pesadas ao religioso. Por outro lado, algumas pessoas defenderam o pastor, alegando que ele estaria apenas fazendo uma crítica ao sistema político e ao uso de programas sociais como ferramenta eleitoral. Esses apoiadores afirmam que a mensagem não deveria ser interpretada literalmente, mas como uma metáfora sobre manipulação política e dependência econômica. O caso também reacendeu discussões sobre o programa Bolsa Família, um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil. Criado no primeiro governo Lula, o benefício atende milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo frequentemente alvo de debates políticos entre direita e esquerda. Enquanto defensores do programa apontam que o Bolsa Família ajudou a reduzir desigualdade social e fome em várias regiões do país, críticos afirmam que programas assistenciais podem gerar dependência do Estado e seriam utilizados politicamente em períodos eleitorais. A repercussão do vídeo ganhou ainda mais força porque Cláudio Duarte já é conhecido nacionalmente por suas declarações polêmicas e por seu alinhamento com pautas conservadoras e figuras ligadas ao bolsonarismo. Nos últimos anos, o pastor acumulou milhões de seguidores nas redes sociais e costuma viralizar com mensagens sobre política, comportamento e religião. Muitos usuários também resgataram antigos vídeos e episódios envolvendo o pastor, aumentando ainda mais a discussão online. Entre os comentários mais compartilhados, havia acusações de hipocrisia e críticas ao posicionamento político de líderes religiosos no Brasil. Mesmo sem citar diretamente Lula ou Bolsa Família, em alguns trechos da gravação, a interpretação dominante nas redes foi de que a mensagem tinha alvo político claro. Isso fez com que o vídeo se espalhasse rapidamente entre páginas de política, perfis de notícias e influenciadores digitais. Ao final da gravação, o pastor ainda ironiza, dizendo que a história não tem nada a ver com os porcos. Frase que acabou gerando ainda mais repercussão entre críticos e apoiadores. Para muitos internautas, a tentativa de suavizar a comparação acabou aumentando ainda mais a polêmica. O episódio mostra como declarações envolvendo política, religião e programas sociais continuam gerando forte divisão no Brasil,
Em poucos minutos, o vídeo de Cláudio Duarte se transformou em um dos assuntos mais comentados entre perfis políticos, reacendendo debates sobre pobreza, assistencialismo e polarização ideológica. Se os porcos votassem, o homem que carrega a lata de lavagem sempre seria eleito, mesmo que ele tivesse abatido inúmeros porcos, porque o poder não é conquistado pela justiça ou pelo mérito, mas sim pela ilusão de que se está alimentando as necessidades básicas da pessoa. Porque a grande massa, na verdade, ela não escolhe com a cabeça, ela escolhe com o estômago. E o homem que traz alívio momentâneo e comida sempre será o herói, mesmo se durante este processo a liberdade dos indivíduos estiverem sendo drenadas. Pense um pouco sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe, um excelente final de semana, graça e paz. E essa história não tem nada a ver com porcos.